Agradeço, meu irmão. Voltei aqui dos bastidores da Assembleia Legislativa, agora com o Pedro Valério, que é presidente do PSL. Vocês sabem que está acontecendo aí uma divergência entre dois grupos dentro do PSL. Um lado, que é o que acompanha o ex-prefeito de Acrelândia, Tião Bocalon, quer uma aproximação com o governo do estado. O resto está mais reticente, não está muito afim de entrar nesse rolo, pelo menos não nesse momento. Tião Bocalon convocou uma reunião, agendou uma reunião com o governador. O presidente do PSL acabou com essa história. Como é que é isso? Afinal, o PSL vai para que lado, Pedro? O PSL, no que depender da sua direção, inclusive da direção nacional, vai estar sempre do lado da verdade e do povo. O PSL não está à venda. O PSL não será vendido em troca de cargos. O PSL tem uma linha, uma conduta. É um partido sério. É o partido do presidente Bolsonaro. A nossa linha é de pregar a nova política, a boa política. Somos frontalmente contra os vícios da política. Somos frontalmente contra o fisiologismo e o oportunismo. Agora você destacou bem aí, o partido não está à venda. Isso significa o quê? Que estão negociando a venda do partido com o governador, é isso? Olha, Angélica, a comunidade, a população acreana assiste atônita essa situação. Eu quero olhar nos olhos de cada cidadão acreano e pedir perdão pelo nosso partido estar envolvido num episódio tão vexatório como esse. A verdade é que falta a essas pessoas dignidade para pleitear os cargos e falta dignidade para assumir perante a opinião pública que estão atrás dos cargos. Essas pessoas seriam esses liderados pelo Tião Bocalon? Com certeza. Quem são? Certeza. Olha, então, ele divulga na imprensa que ele tem apoio de 8 membros da comissão que é composta por 10. Isso é uma mentira deslavada. Ele tem um apoio de 6 membros e a executiva tem 12. Ele conseguiu realmente a metade. É fato. Tá? Mas o que aconteceu foi o seguinte, eu vou explicar para você e para os seus telespectadores. Esse aqui é a convocação, fora dos padrões do estatuto. Aí eu pergunto inicialmente, o que você, que é uma jornalista de boa cepa, entende por extraordinária? Houve uma assembleia extraordinária? O que você entende pela expressão extraordinária? Que é fora do normal, né? Não, que é fora do normal, que é urgente, que requer urgência. Qual é a urgência que o PSL tem de discutir o apoio à base de sustentação do governo Gladys Cameli, se o governador nunca pleiteou esse apoio? Está se oferecendo, é isso? Estaríamos nos oferecendo. É por isso que eu sou frontalmente contra. É o entreguismo do partido a quem não está pedindo. É um absurdo. O que está acontecendo é um absurdo. Alguns membros do partido tentando entregar o partido ao governador, se o governador nunca pediu. O governador deve estar rindo da nossa cara. Ele nunca pediu. Ele nunca fez um aceno milimétrico dizendo que quer o apoio do PSL. Como é que nós vamos abrir uma discussão se vamos apoiar o governo ou não? E o mais estapafúrdio, Angélica, é o argumento que eles usam. Qual é? Eles dizem que se o Gladson colocou 3 senadores na base de sustentação do governo Bolsonaro e mais 6 deputados federais, o PSL tem a obrigação de apoiar a Gladson aqui. Olha que fantasia, olha que lorota para enganar a boa-fé das pessoas. Angélica, eu sou presidente do PSL. Lá tem um senador da República chamado Márcio Bittar, que onde vai diz, eu sou da base, eu tenho um compromisso com a proposta vencedora. Eu estou na pauta do governo Bolsonaro por convicção, por ideologia. Eu não quero nada. Se o governo Bolsonaro quiser dar algum cargo no Acre, que dê para o PSL, para o próprio partido, para prestigiar o partido. Os outros, sem exceção, estão negociando individualmente o apoio às reformas do governo Bolsonaro. Individualmente, cada um leva seu pleito. Não é à toa que o presidente Bolsonaro, antes de ir para o hospital para ser cirurgiado, ele baixou uma circular proibindo a exoneração e nomeação de cargos em todo o Brasil. Estão suspensas por uma determinação do punho do presidente.
Os cargos federais, em todos os estados do Brasil, estão com a líder do governo no Congresso, deputada Joyce Haussmann. Ela está negociando individualmente com cada parlamentar o apoio às reformas. A participação do governador Gladys Cameli nesse apoio, nesse suposto apoio ao governo Bolsonaro é zero. Não há um deputado federal, um senador que fosse contra a reforma e que ele tenha virado 0,800. Agora, Pedro, uma coisa que é preciso relembrar aqui. O Tião Bocalon, ele era do PSDB. Ele teve problemas dentro do PSDB e teve que sair. Depois ele foi para o Democratas. Ele teve problemas com o grupo do Alan Rick e teve que sair. Aí, mesmo na campanha ainda, ele foi para o PSL. E agora já está tendo problemas no PSL? Lamentavelmente, o nosso secretário-geral, que ele está nesse cargo por uma imposição dele, porque ele bateu o pé e queria estar no executivo de qualquer maneira, ele tem esse passado que você acabou de reproduzir. Ele não junta, ele espalha, ele desagrega, ele está expondo o partido a uma situação ridícula dessa. Tá? Ele tem a receita certa da derrota. Não é por menos que ele já perdeu 3 eleições para prefeito e 2 para governador. São 5 derrotas a cargo majoritário, por conta desse estilo dele. Ok, mas e como é que ficou então? Ele agendou essa reunião com o governador e você disse não vai ter reunião nenhuma. Como é que fica? Vai ter ou não vai ter? O que acontece é o seguinte, eu estava em Tarauacá, a serviço do partido, fundando o partido lá. Quando eu cheguei em Feijó, recebi pela imprensa, do blog do Richard Corrêa, Foco News, que o secretário Bocalon estaria convocando uma reunião extraordinária para decidir se o partido vai ou não para a base de sustentação do governo Gladys. Eu acabei de falar para você, extraordinária. Eu não entendi nada. Convocação extraordinária se faz quando tem um assunto urgente para ser decidido imediatamente, e não dá para esperar a reunião ordinária, que a gente faz todo mês. Eu não entendi nada. E aí eu fiquei, como diz no linguajar popular, catando cavaco, sem entender nada. Quando eu cheguei, tomei conhecimento desse documento. Esse documento aqui, ele colocou um aspune dele para ir na casa dos membros da executiva, e o rapaz chegava e dizia assim, assina aqui dando ciência nessa reunião que nós vamos fazer quarta-feira, o Bocalon está pedindo. Como ele é secretário-geral, as pessoas de boa fé assinavam. Entendeu? Não lia o que estava escrito aqui em cima. Os membros da Comissão Executiva do Partido Social Liberal do Estado do Acre, abaixo assinados, convocam a executiva para uma reunião. Quando a pessoa assinava aqui pensando que estava dando ciência, na realidade estava se tornando era signatário do documento. Só que esse tipo de convocação aqui é frontalmente contra o artigo 84 do Estatuto, que diz que as convocações extraordinárias serão feitas pelo presidente do partido, através de edital, publicado na imprensa 3 dias antes. É o edital que tem que ser publicado, 3 dias antes. E não houve o edital e o presidente não assinou. O presidente não assinou porque o presidente não vê sentido, o partido, a direção do partido não vê sentido você abrir uma discussão para apoiar um governo que não está pedindo apoio. Entendeu? Chega a ser ridículo para nós esse tipo de situação. Então, e o que vocês vão fazer, Pedro? Quer dizer, cancelou essa reunião que ele queria agendar, cancelou a Assembleia Extraordinária, mas vão fazer o que com relação a ele e a esses que estão seguindo ele? De posse desse documento mal elaborado, em afronta ao Estatuto do Partido, eu baixei uma resolução tornando sem efeito a convocação. E, diante da informação dos membros que tinham sido lesados, eu os procurei e eles escreveram aqui na resolução o seu de acordo. Está aqui. De acordo. Valmir, de acordo. Hessen Jalude, de acordo. Das 8 assinaturas, 2 pessoas retiraram o apoio à convocação dele. Ele mente quando diz que a executiva tem 10 membros. Não, a executiva tem 12 membros. Ele alega que o secretário Lauro Fonte, o tenente tesoureiro Lauro Fonte, pediu renúncia. Verdade, ele está com problema de saúde e pediu renúncia. Só que a renúncia dele não foi aceita ainda. Ele continua na executiva. A executiva tem 12 membros e ele tem assinatura de 6. Ele não tem maioria. Nunca teve. Ele conseguiu essa assinatura usando de... Então está 6-6 o embate, aí vai ser terrível, né? Mas independentemente do placar, da quantidade de assinatura que ele poderia angariar, o que tem que ficar claro para você e para os seus telespectadores é que a convocação contém vício na origem. Ela é nula de direito, porque ela não seguiu o que diz o Estatuto. Entendeu? Então, mesmo que tivesse a assinatura de 11 membros dos 12,
mesmo assim ela seria passiva de nulidade, porque não é a maioria que vai afrontar o Estatuto do Partido. Certo. O Estatuto do Partido tem que ser seguido, ele é a nossa Bíblia, ele é a nossa Constituição. Se o Estatuto diz uma coisa, nós não podemos mudar o Estatuto, só a nacional através de Assembleia Geral. Certo. Pedro, agora só para concluir, de que lado estão o Coronel Ulisses, que foi o candidato de vocês ao governo, e o deputado Wendy Lima? Eu quero fazer aqui um registro antes de responder sua pergunta. Eu quero que fique claro aos telespectadores, você inclusive estava lá no PSL, acompanhando durante a campanha política o episódio em que o Coronel Ulisses, entendendo que a candidatura dele não tinha decolado e que a candidatura dele poderia oferecer ao PT uma oportunidade de um segundo round no segundo turno, que daria vantagem ao candidato do PT por estar sentado em cima do cofre, o Coronel Ulisses ensaiou retirar a candidatura dele a governador do Acre. E naquele momento, ele foi combatido, vilipendiado, destroçado dentro do partido, justamente por essas pessoas que hoje querem levar o partido para o senhor Gladys Cameli. Olha que situação, o que os interesses escusos fazem com as pessoas. Tá? Você é testemunha de que o secretário-geral Bocalon foi na casa do jornalista Luiz Carlos Moreira Joy, quase que de madrugada, reproduzir uma conversa que ele tinha tido, uma conversa que era interna, que era do partido, informar o jornalista do que estava acontecendo no PSL. Toda tentativa que ele podia fazer para melar a retirada da candidatura do Ulisses em apoio à candidatura do senador Gladys, que naquele momento ali era legítimo, que estava na disputa. Se a gente se alia naquele momento, nós éramos governo, por consequência. Ele foi o que mais combateu com o grupo dele, entendeu? Dentro do partido. Ele combateu de forma empedernida essa retirada da candidatura do Ulisses e, naquele momento, dirigia ao governador os maiores impropérios. Agora está querendo ir lá aderir ao governo que não está pedindo a adesão. Pedro, eu vou ter que encerrar agora porque nós temos agendado também outra coisa lá dentro do plenário. Mas eu quero te agradecer muito por essa entrevista. Eu acho que foi muito esclarecedora, tanto para mim como para quem está nos assistindo ao vivo neste momento. E quero dizer que a gente está aqui à disposição para qualquer outra eventualidade. Assim como o espaço está aberto também para quem se sentiu atingido de alguma forma nos procurar aqui mesmo na Assembleia Legislativa, que a gente coloca o outro lado sempre. Já já eu volto.